tem um assentamento regimental, um assento regimental, em que designa as audiências, as sessões, a partir das 14 horas. Então, a nossa antes era às 13 horas e 30 minutos, e agora fica para as 14 horas, né? Então, vamos para a nossa sessão normal. Invocando a proteção divina, dou por aberta essa sessão e indago dos colegas se, em ata, aprovação da ata número 11 de 2023, da sessão ordinária do dia 14/4/2023, alguma objeção? Sem objeção, Excelência. De acordo. Ata aprovada. Então, vamos agora para os nossos pedidos de retirada de processo de mesa ou então de pauta. Temos o primeiro aqui, é um agravo de instrumento número 062854268/2022, é de Fortaleza. Agravante a construtora imobiliária M. Tadeu Limitada e agravado o Ministério Público do Estado de Ceará, em relatoria da desembargadora Tereza Neumann Duarte Chaves. A desembargadora pede para retirar apenas de mesa. Concorda, desembargadora? Exatamente, Excelência. Isso mesmo, Pois de não. mesa. Processo retirado de mesa. Fica para a próxima sessão, então. Agora, o próximo processo é um processo que é de minha relatoria. Esse vai ser pedido para retirar de pauta. É o processo, uma apelação civil número 0050-76496-2021, é de Araripe. Apelante apelado Maria Hilta da Costa Moraes Alves e apelante apelado município de Araripe. Eu sou o relator, então esse processo fica retirado de pauta. Temos um outro processo, nesse caso aqui, a suspensão do processo. É uma apelação, uma remessa necessária, número, uma sequência de 3 zeros, 464857/2016, vem de Campos Sales, apelante Robson de Andrade Miranda e remetente juiz de direito da Vara Única da Comarca de Campos Sales, apelado município de Campos Sales, relatora desembargadora Tereza Neumann Duarte Chaves. Nesse caso, o julgamento, suspenso o julgamento da apelação em remessa necessária, submissão da questão constitucional levantada ao órgão especial desta Corte, com base no artigo 84, inciso 1 do nosso regimento interno. É isso, desembargadora Tereza Neumann? Sim, Excelência. Exatamente. Pronto. Então, agora nós vamos para os pedidos de processo com pedido de vista. Tem o primeiro aqui, primeiro processo, desembargador Luiz Evaldo, né? É o relator. É uma apelação com remessa necessária, 01193-2038-2019, de Fortaleza. Apelante ao Estado do Ceará, remetente o juiz de direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Apelado Roberto Laércio Santiago, relator desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Nesse caso aqui, nesse caso deste processo, houve o julgamento, a sessão anterior, e foi pedido vista. E eu pedi vista. Então, nesse caso, eu estou entendendo, conhecer do recurso e da remessa e pelo seu provimento, concordando com o entendimento do eminente relator, em caso o desembargador Luiz Evaldo Gonçalves. Então, proclama-se o resultado, né? A Câmara, unanimidade de votos,
conheceu do recurso de remessa, do recurso e da remessa, e pelo provimento. Esse é o resultado. Então, tem mais 2 pedidos de vista da desembargadora Tereza Ineu. Tem uma apelação cível número 0050144460-2005. Eu pedi vista na sessão passada. Né? O assunto é fixação ou não de honorários exorbitantes, com base no parágrafo 3º do artigo 85 do CPC, ou de fixação por equidade do parágrafo 8º do mesmo artigo do CPC, em execução fiscal extinta pela anulação de critérios tributários executados em outro processo, em uma anulatória. Né? E tem um outro também, que vai ser pelo mesmo entendimento, também na mesma situação. Né? A questão de se aplica ou não o parágrafo 3º ou o parágrafo 8º do artigo 85 do CPC. Então, nesse caso, por medida de cautela, eu não sei se eu vou consultar os colegas, né? Eu estou retirando de mesa ambos, né? Eu não vou apresentar os meus votos hoje em relação como vistor, e eu entendo melhor para poder ter um firme entendimento e observar a segurança jurídica, eu acharia melhor nós promovermos, entre os desembargadores desta Câmara, promovermos uma sessão administrativa, uma reunião só com os 5 desembargadores. Depois que a gente conversar, aí eu traria os processos que eu pedi vista e já anunciados. Eu indago primeiro a desembargadora Iraneide, se a senhora concorda com esse entendimento. Senhor presidente, eu acho que não traz prejuízo, não. Né, de qualquer, mas seria interessante essa reunião administrativa. Não traz prejuízo, né? Exatamente. O pedido de vista foi da semana passada, não é? Foi, da semana passada. Está tranquilo, Vossa Excelência se sentiu mais... E assim, tem 2 pontos aí. O desembargador... seguro com relação ao voto após... eu creio que não trará prejuízo. Eu já consultei, inclusive, doutora Tereza Ineu, todas as outras câmaras, né? Como as outras câmaras vêm se manifestando a esse respeito, neste assunto, neste tema. Né? Então, nesta reunião, eu também vou apresentar as manifestações de outras câmaras, né? De outros colegas, da primeira Câmara e da terceira Câmara. Né? O desembargador Gleide está viajando, e aí ele está de férias, aí seria interessante, quando ele retornasse, a gente faria essa reunião. Eu indago o desembargador Evaldo. Está de pleno acordo, presidente, com a sua sugestão. Pois não, desembargador. Muito obrigado. Desembargadora Tereza Ineu. Da mesma forma, Excelência, entendo que cabe aprofundar e estudar a matéria para o melhor entendimento. Concordo. Ok. Então, vamos dar continuidade à nossa pauta. Eu acredito que agora pedido de vista, só tínhamos esses 3, eu acho. Né? Só tínhamos esses 3. Tem um processo com julgamento estendido. É o 2.4 da pauta. É uma apelação civil, número 03231, 34841-2022, de Fortaleza. Apelante é ELC Produtos de Segurança Industrial e Comercial Limitada. E apelado Safeloc Produtos de Segurança Industrial e Comercial. São 2 apelantes, apelado ELC Produtos de Segurança Industrial e Safeloc. E o apelado é o Estado do Ceará. Nesse caso, a relatoria é do desembargador Luiz Evaldo. Como nós
conduzimos esse julgamento para o estendido, e aí, na ausência do desembargador Gleides, que está de férias, então, nesse caso, seria interessante a gente suspender, né, e aguardar o retorno do desembargador Gleides. O que é que os senhores acham? De acordo, presidente. De acordo. Ok. Então, agora, nós vamos partir para os processos com sustentação oral, com pedido de sustentação oral. Desembargador Evaldo, tem o primeiro processo de Vossa Excelência, que é o relator. Eu apreguo aqui agora o 01, na sustentação oral, uma apelação cível, é uma sequência de 4 zeros, 39514/2008. Desembargador Evaldo é o relator, o número de ordem na pauta é o 5.73, apelante é o senhor Francisco Clementino de Almeida, apelante ainda é Elon Marcos Cândido Correia, o advogado doutor Luiz Ricardo de Moraes Costa, apelado do Ministério Público do Estado de Ceará. O representante aqui dos apelantes, o doutor Luiz Ricardo, ele está em sala? Em sala, Excelência. Pronto. Eu passo, então, eu indago se o senhor dispensa a leitura do relatório. Sim. O desembargador Evaldo, ele já dispensa a leitura, eu já posso mandar ele prosseguir Sim, na presidente. sustentação, no prazo Pode, regimental? Pronto, doutor. Sim. Doutor Luiz Ricardo, o senhor tem aí o prazo regimental para fazer a sua sustentação oral. Obrigado, Excelência. Gostaria de iniciar cumprimentando, né, Vossa Excelência, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, que também conduz esta Câmara de Direito Público, né, e também cumprimentar os seus pares, né, o desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, ora relator do apelo em tablado, e que também irá contar com a análise da eminente desembargadora Tereze Neumann Duarte Chaves. Cumprimento todos os demais, Excelência, representante do Ministério Público, demais desembargadores e advogados públicos em geral. Excelências, a peroração ela vai se cingir a uma tese bastante sucinta e singela. Trata-se da possibilidade ou não, de fixação de subsídios de vereadores através de resolução, levando-se em consideração que trata-se de uma resolução datada do longínquo ano de 2004, que, portanto, fixou os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Vaza Alegre para a legislatura de 2005 a 2008, sendo que a sentença ora vergastada declarou a ilegalidade, né, do ato impugnado, em caso a resolução, e determinou que os vereadores eles devolvessem, né, os subsídios recebidos nesse período correspondente a esse reajuste proporcionado no ano de 2004 através de resolução. E aqui, Excelência, trago apenas duas teses de forma bastante simples e singela e sucinta. A possibilidade, a primeira delas, Excelência, é a possibilidade de fixação ou reajuste de subsídio de vereadores através de resolução, levando em consideração que o tempo regio actus, ou seja, a legislação que deve ser analisada e a jurisprudência que deve ser também analisada,
é a vigente à época, ou seja, são as decisões da época em que a resolução ela foi proferida, ela foi emitida. E no caso, Excelência, eu trago aqui a leitura a leitura ipsiliter do que dispõe o artigo 29, inciso 6º da Constituição Federal, isso impôs a redação dada pela Emenda Constitucional número 25 de 2000. De fato, antes dessa emenda, Excelência, esse dispositivo ele previa expressamente a necessidade de lei para a fixação dos subsídios ou reajuste. Em pós essa emenda, né, e aqui leio rapidamente, é perceptível que uma interpretação literal não se verifica a necessidade de lei estrito sensu, ou seja, mas sim em lato sensu, posto que o dispositivo está assim colocado. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, né? O princípio da anterioridade, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. E aí dispõe, né? Então, perceba-se que não há expressamente a obrigatoriedade, não se fala em lei específica. E era assim que, na época, o Tribunal de Contas dos municípios, o extinto Tribunal de Contas do município, recomendava que os municípios e as câmaras, que também seguiam as suas orientações, procedessem, Excelência. Inclusive, o Tribunal de Contas do município, ele editou a Instrução Normativa número 02/2000, orientando, né, que os subsídios dos vereadores deveriam serem fixados através de resolução, Excelência, né? Então, o Tribunal de Contas orienta isso aos municípios, às câmaras. Não há que se exigir que as câmaras, à época, né, tivessem um entendimento diferente daquele orientado pela Corte de Contas, que é justamente o órgão em que os ordenadores eles prestam as suas contas. E assim, inclusive, Excelência, era o entendimento à época do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Eu trago aqui o precedente, né, na apelação cível 03.07.2007.8.06.00, de relatoria do eminente desembargador Francisco Barbosa Filho, né, da Quinta Câmara Civil, em que, na época, se aplicou, né, justamente esse entendimento vigente e exarado pelo Tribunal de Contas. E em sua emenda, né, em sua emenda do voto, diz aqui o eminente desembargador, né, esse acórdão ele foi publicado em 14/6/2011, portanto, contemporâneo à discussão e contemporâneo ao ato impugnado. E aqui no seu item 3 da emenda, o desembargador bem pontuou. No dizer do artigo 1º da Instrução Normativa 02/2002 do Tribunal de Contas do Município do Estado, as câmaras deverão fixar, através de leis de sua iniciativa, os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretário, e, mediante resolução, o subsídio dos senhores
vereadores para a legislatura subsequente. Veja que a instrução normativa é específica, leis para subsídios de prefeitos e vereadores, e prefeitos e secretários, e resolução para subsídios dos vereadores. E esse entendimento, Excelência, inclusive, ele encontra eco na Corte Constitucional, né? No Supremo Tribunal Federal. Existe um precedente de 2013, né? Julgamento ocorrido em 25/9/2013, com publicação em 15/10/2013. Trata-se do agravo em recurso extraordinário 76/35/83, de lavra da relatoria, cuja relatoria é da eminente ministra Carmen Lúcia, né? E aqui cito também trecho da ementa, né? Que se resume ao seguinte: majoração dos subsídios dos vereadores através de resolução da Câmara Municipal, possibilidade. A demanda e a análise versa sobre a legalidade da majoração do subsídio dos vereadores ocorrer por meio de resolução em razão de diversos dispositivos constitucionais que falam tão somente em lei, não mencionando outras espécies normativas. Item 2. O vocábulo lei deve ser interpretado em seu sentido lato, englobando outras espécies. Item 3. No dizer do artigo da Instrução Normativa 02/2000 do Tribunal de Contas do Município do Estado de Ceará, as câmaras municipais deverão fixar, através de leis, de suas iniciativas, o subsídio do prefeito e secretário, enquanto deve fixar, através de resolução, os subsídios dos vereadores. Então, perceba-se que esse precedente, né, nesse agravo em recurso extraordinário, ele foi contra um acórdão prolatado por este tribunal, justamente por entender ilegal, né, essa fixação com base nessa instrução normativa que, à época, norteava todos os municípios e câmaras do Estado do Ceará. Se, Excelência, argumentando, não prevaleceu o entendimento de que, na época, com base na legislação pertinente à época, com base na orientação jurisprudencial existente à época, 2004, se ainda assim, Vossas Excelências, entenderem pela ilegalidade dessa resolução, pede-se que não haja ressarcimento, né? Porque os vereadores receberam, né, esse subsídio, esse complemento de extrema boa-fé, Excelência. Alguém tem dúvida de que, se houve um equívoco, foi um mero erro em procedimento? Alguém tem dúvida de que os vereadores poderiam, da mesma forma que aprovaram a resolução, aprovariam a lei, né? Então, não existiu uma má-fé por parte dos vereadores. Não foi escolhendo a resolução para trazer alguma vantagem que a lei não lhe seria deferida, né? Ao contrário, a lei seria aprovada pela mesma Casa Legislativa que aprovou a resolução. O que aconteceu foi que, com base na interpretação, né, da instrução normativa dos tribunais de contas, a assessoria da Câmara, na época, orientou os parlamentares a editarem a resolução em detrimento da lei, em sentido estrito. Assim, não há que se dizer que os vereadores receberam, né, de modo indevido esses subsídios de má-fé. Ao contrário, respeitou-se o princípio da anterioridade, ou seja, foi aprovada em 2004 e a legislatura em que começou a vigência desse aumento foi só a partir de 2005 e, portanto, essa boa-fé está devidamente demonstrada, levando em consideração as normas aplicáveis na época, Excelência. E assim, pede-se o provimento do apelo, né, para declarar a legalidade da resolução ou, subsidiariamente, caso seja declarada ilegal, que
não haja o ressarcimento ao erário, tendo em vista que trata-se de recebimento de subsídios de boa-fé e as cortes superiores, em especial o Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento torrencial, jurisprudencial, remansoso de que quando se recebe subsídios, remunerações, qualquer espécie de vantagem pelo servidor público, quando se recebe de boa-fé, não há que se falar em devolução, Excelência. Era o que tinha a sustentar. Pois não, doutor Luiz Ricardo de Moraes, muito obrigado pela sua intervenção. Eu retorno a palavra ao relator. Pois não, presidente. Eu cumprimento a todos os presentes e peço desculpas porque estou um pouco afônico por conta de uma faringite. Mas eu vou tentar ler o projeto de emenda, presidente. Apelações cíveis em ação civil pública, aumento de subsídio de vereadores mediante resolução, impossibilidade, violação aos artigos 37, 10 e 39, parágrafo 4º, ambos da Carta Magna de 88. Reserva de lei, inconstitucionalidade declarada, matéria já submetida a órgão especial desta Corte de Justiça. Restituição dos valores recebidos a maior. Alegação de boa-fé, descabimento, princípios da legalidade e da moralidade. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. Item 1. A questio juris posta a deslinde consiste em verificar se os vereadores do município de Vaza Alegre têm direito ao reajuste de seus subsídios, de acordo com a resolução número 002/2004, e caso não tenham, se devem restituir eventual valor recebido a maior. 2. A teor dos artigos 37, inciso 10 e 39, parágrafo 4º, ambos da Carta Magna de 88, o subsídio de detentor de mandato eletivo somente poderá ser fixado e alterado por lei específica. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 3491, consignou que a fixação ou alteração dos subsídios de detentor de mandato eletivo, é matéria reservada à lei específica. 4. A impossibilidade de fixação ou aumento de subsídio de vereador, através de resolução, também foi pacificada na ambiência do órgão especial desta Corte, que, por ocasião do julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade número 000-1550-03-2014, decidiu que tal matéria está subordinada ao princípio da reserva legal, da lei. Número 5. Nessa perspectiva, tem-se que o dever de ressarcir decorre da vedação ao enriquecimento sem causa, não merecendo prosperar a tese de que os valores teriam sido recebidos de boa-fé, mormente quando considerada a natureza do cargo político que os recorrentes ocupam. Com efeito, em se tratando de membros do Poder Legislativo Municipal, lhes cabe atribuir a terceiro eventual erro na percepção de valores, sob a rubrica da boa-fé, haja vista que tal intento vai de encontro aos princípios da moralidade administrativa e da legalidade. E no voto, senhor presidente, eu destaco aqui um julgado proferido por Vossa Excelência, como relator, também neste sentido. Só o que nos interessa aqui, o item 7 do acórdão, é o recebimento de subsídio a maior, ainda que de boa-fé, caracteriza enriquecimento ilícito, sendo certo que o não ressarcimento afronta os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade administrativas. Esse acordo de Vossa Excelência está na apelação civil 0011-93608-2015, que tem como relator Vossa Excelência, segundo a Câmara de Direito Público, datado de julgamento de 25 de janeiro de 2023, logo muito recente, e publicado na mesma data. Assim, ante o exposto com esses recursos de apelação, todavia, para negar-lhes provimento, mantendo-se na íntegra a sentença de primeiro grau. É como voto, presidente.
Pois não, desembargador Evaldo. Eu também já havia me pronunciado de forma provisória e realmente eu já tinha, em outro julgado, tido o mesmo posicionamento, entendimento. Sorte que eu acompanho o nobre relator. Desembargadora Tereza Neumann, como volta? Da mesma forma, Excelência, acompanho o nobre relator pelas razões muito bem explanadas, são incisivas, inclusive, e trazem jurisprudência também desta casa. Pois não. Então, eu anuncio o julgamento. A Câmara, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e não deu provimento, negou provimento ao recurso. Agora vamos. Boa tarde, doutor Luiz Ricardo. Uma boa tarde para o senhor, uma boa semana. Boa tarde, Vamos bom trabalho a todos. Pois não. Vamos para o próximo julgamento. Esse julgamento é o de número 2. É uma apelação civil, número 012 8836 34 2009. Relatoria desembargadora Tereza Neumann. Número que está próximo, o processo na pauta é o 5.94. Apelante, Catiane Alves de Oliveira, o advogada doutora Ana Delca Freire de Araújo. Apelado é o IPAR, Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos, e apelado também à Autarquia Municipal de Trânsito, apelado ainda ao município de Fortaleza. Nesse caso, a doutora Ana Delca está na sala. Estou aqui, senhor presidente. Boa tarde. Desembargadora Tereza Neumann, eu vou passar para Vossa Excelência, porque aqui tem um resultado do julgamento. E aí, Vossa Excelência assume aí, já como relatora, assume a responsabilidade de conversar com a advogada para saber se há necessidade de fazer ou não. Pois não, Excelência. Pois não. Então, aqui dirijo-me, né, a doutora Ana Delca, para informar de que a decisão, a projeto de voto, né, de emenda, atende aos seus interesses. Posso ler aqui a parte principal? Isso. E se a senhora, não é assim, desejar apresentar mesmo assim, as suas razões, fique à vontade para fazê-lo. Mas eu considerei que esta apelação cível, uma ação ordinária, havia uma preliminar de legitimidade passiva do município de Fortaleza, rejeitada, a sentença de extinção do processo por perda superveniente do interesse processual, considerei que foi um erro de fato, desconstituí essa decisão, considerei que a candidata gestante foi eliminada da fase de exame de aptidão, mas havia riscos à vida do nascituro, e a pretensão de postergação do exame era possível, uma proteção constitucional à maternidade e à gestante, pelo princípio da isonomia, há precedentes, né, do STJ e do TJCE, e ao desconstituir essa sentença de ofício, considerei também que a causa estava madura e me pronuncio, né, neste voto pela procedência da pretensão autoral. Este é a sinopse, Excelência, do pronunciamento. Então, é como voto, e aqui desenvolvo, né, todos os itens na ementa. Assim, Excelência, que me pronuncio, então. Excelência, sendo assim... Ai, perdão. Pois não, senhora, pode ficar à vontade. Pronto, sendo assim, Excelência, já que foi inteiramente procedente a apelação, nós dispensamos a sustentação aí para otimizar os trabalhos de Vossas Excelências. Ok, muito obrigado. A desembargadora Tereza Neumann já proferiu seu voto. Eu acompanho a desembargadora Tereza Neumann. Desembargadora Iraneide, como vota? O som, desembargadora Iraneide.
tinha um empecilho aqui para eu destravar o microfone, mas agora tudo certo. Eu acompanho a eminente relatora conforme voto provisório já manifestado. Pois não. Então, eu vou proclamar, então, o resultado. Neste caso, a desembargadora Tereza Neumann enfrentou a preliminar suscitada, nós já rejeitamos a preliminar, e, no mérito, o recurso foi conhecido e provido, né? Então, eu desejo aí à doutora Ana Delca Freire uma boa tarde e uma boa semana. Obrigada, Excelência. Bons trabalhos a todos. Ok, doutora. Vamos voltar para a nossa pauta. Lembrando aqui que o processo número 3, eu já havia anunciado, ele foi retirado de mesa, que é da desembargadora Tereza Neumann. Ele está na pauta no número 5.84. É um agravo de instrumento 062-54268-2022. Né? Então, esse aí foi retirado de mesa. Também foi retirado só esse, né, doutora Ismênia? Sim, só esse, Excelência. Pronto, retirado de mesa. Agora vamos para o de número 4, que é o quarto e último, com sustentação oral. É uma apelação civil número 010-728109-2019. A relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. O número do processo na pauta é o 5.39. A apelante é Ivan César Félix Rodrigues. O advogado do Ivan, o seu Ivan, é o doutor Rafael Lessa Costa Barbosa. E o apelado é o município de Fortaleza. Eu indago se o doutor Rafael Costa Lessa, ele está em sala. Pois não, Excelência. Boa tarde a todos. Vossa Excelência está em sala. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Pronto. Então, nesse caso, é da relatoria da desembargadora Iraneide. Eu concedo a palavra à desembargadora relatora. O desembargador, ele dispensa a leitura. Ele pode fazer a sustentação oral? O presidente, Vossa Excelência pode conduzir nesse sentido. Pois, ok, desembargadora, muito obrigado. Doutor Rafael, então, o senhor dispõe do prazo regimental para fazer a sua sustentação oral. Obrigado, Excelências. Primeiramente, minhas saudações a todos esses membros desse doutor colegiado, na pessoa do presidente, doutor Raimundo Mato, e os demais pares, desembargadora Maria Iraneide, que é a relatora deste recurso de apelação, desembargador Luiz Evaldo e a desembargadora Tereza Neumann. E ainda saúdo a doutor membro do parquê, doutora Sheila Pitombeira, e os valorosos servidores na pessoa da doutora Ismênia, que é a secretária dessa Câmara, e aos demais presentes, advogados e advogadas. Senhor presidente, relator e demais membros, o objeto desse recurso, ele diz com a incorporação de uma gratificação de representação instituída legalmente pelo município de Fortaleza. O ora recorrente entende que preenche os requisitos que foram postos legalmente na lei, no sentido de que o servidor ocupante do cargo de comissão, após 8 anos ininterruptos ou 10 anos consecutivos, ele adquire o direito de continuar a perceber a gratificação de representação correspondente ao cargo de comissão na época do seu afastamento. Uma disposição legal. O município de Fortaleza, por sua vez, rechaça a pretensão do ora recorrente por entender que um dos cargos em comissão foram exercidos pelo servidor em sede de âmbito estadual, e por isso não estariam preenchidos os requisitos legais da incorporação. Entendimento esse que foi corroborado pelo juiz sentenciante, que ora estamos a impugnar através dessa apelação. A imagem fotográfica do processo é essa, Excelência. Mas é bom que se diga que o postulante exerceu o cargo em comissão no âmbito estadual porque fora cedido pelo próprio município de Fortaleza. Então, o Instituto da Cessão não poderia prejudicar o servidor no cômputo dessa incorporação, segundo o nosso entendimento. Então, ele foi cedido para o Estado por 8 anos,
para exercer a função de diretor escolar, né? E, posteriormente, exerceu por 3 anos e 8 meses a condição de coordenador jurídico, esse cargo em âmbito estritamente municipal. Então, as principais razões que justificam o provimento desse recurso, Excelência, a reforma da decisão singular, em síntese, eles se escoram no fato de que a lei municipal em questão, ela não estabelece nenhuma distinção, nenhuma restrição com relação ao âmbito ou local em que o serviço será prestado, né, para cômputo do tempo do cargo em comissão e para fim de incorporação. E outro ponto que é importante a gente destacar é que a sessão ela foi realizada pelo próprio município. Então, o município não poderia, após realizar o instrumento de cessão desse servidor, usar esse instrumento contra o próprio servidor, né, já que foi o próprio município que voluntariamente praticou, celebrou o ato de cessão. E outro ponto relevante que a gente traz também no nosso apelo, e que a gente pede que seja considerado por essa corte, é o fato de que já há precedente desse Tribunal de Justiça no sentido de computar, né, esse tempo que é exercido no cargo em comissão, ainda que se dê na esfera estadual, né? E a gente trouxe o precedente já dessa corte em âmbito recursal, e a gente pede que esse precedente também seja aplicado ao caso dos autos, porque guarda relação de estrita semelhança, né? Então, em nome da isonomia, e já concluindo, né, forte nas razões e no entendimento de Paulo de Barros de Carvalho, no sentido de que o Estado exerce a jurisdição para celebrar os ideais de justiça, é que a parte roga pelo provimento do recurso de aplicação e pela aplicação isonômica dos precedentes dessa corte, requerendo que seja julgado procedente, Excelências, o pedido inicial. Pois não, doutor Raul Lessa, muito obrigado. Obrigado. Eu devolvo a palavra à desembargadora Iraneide, a nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Eu quero, inicialmente, também cumprimentar o doutor Rafael Lessa, e fazendo alusão, inclusive, à objetividade de sua sustentação. Senhor presidente, após ouvir aqui as razões aqui, a explanação da sustentação do doutor Rafael, por uma questão de cautela e segurança, eu vou pedir vista para reanalisar com mais acuro os autos e trazer com mais ênfase as razões pelas quais eu vou explanar o meu voto na próxima sessão. Pronto. Então, Vossa Excelência, nesse caso, pede vista, né? E Isso. retira de mesa e fica para a próxima sessão. Somente okay? de mesa, exatamente. Pronto. Tá, ok. Vista concedida, fica o julgamento, então, designado para a próxima sessão desimpedida. Doutor Rafael Lessa, muito obrigado. Uma boa tarde para Vossa Excelência. Uma boa semana. Agradeço a todos e bom trabalho, Excelência. Muito obrigado ao senhor. Eu acredito que agora nós chegamos ao final. Em termos de sustentações orais, não existem mais. Agora eu... Boa tarde. Com licença, Excelência. Pois não? Tem uma sustentação que eu fiz o pedido, fiz a petição aí no dia 17, eu não sei se é um processo de relatoria da desembargadora Tereza Neumann. Não sei se ficou... Foi levado isso aí para o cronograma de Vossa Excelência. Eu pedi para checar. O senhor tem o número do processo, doutor? Como é o nome do doutor? Jonatas Bittencourt. Tenho sim, Excelência. Doutor Jonatas. Ele está na pauta. Qual é o número, doutor? O senhor sabe o número da pauta? Deixa eu só olhar aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. O processo é o 0050.
631 21 2021 0049 no final, da comarca de Beberibe. Excelência, Pois não. todos os pedidos eu registrei. Eu não sei o que aconteceu com o pedido do Dr. Jonathan, mas esse aqui não estava no e-mail. É o 5.101, é uma remessa necessária, viu? Está no roteiro. Na verdade, doutor Ismênia, me desculpe, eu não fiz ponto... pedido, foi petição nos autos mesmo. A petição de alta tem que ser através do e-mail, doutor, por isso que eu não registrei. 5.101. 101. Qual é, doutor? 5.101. Só um momentinho, doutor. Pois não, excelência. Doutor, o 5.01 é uma remessa necessária cível, número 0050 63121 2021 de Beberibe, não é isso? Isso, sim, senhor. Impetrante JPB, remetente JDD da segunda vara da comarca de Beberibe, impetrado município de Beberibe. A relatoria é da desembargadora Tereza Neumann. Eu passo, então, para a nobre desembargadora Tereza Neumann. Pois não, excelência, obrigada. Eu gostaria apenas de inicialmente, consignar que o meu voto atende aos interesses do impetrante. Pronto. A remessa Excelente. necessária foi conhecida e desprovida. Doutor, assim está... deseja ainda pugnar pela sustentação oral ou Excelência, sim, só para fazer dois adendos. Foi desprovido o pedido, então, contra a decisão da comarca de Beberibe? Ou a favor? Excelência, senhor presidente, eu vou passar ali a emenda para ficar mais claro. A leitura da ementa. Certo. Só da cabeça da ementa. Pronto, ok. Administrativo, remessa necessária, segurança concedida em primeira instância, servidor público municipal, pedido de licença médica de 180 dias, laudos médicos acostados pelo autor, requerimento deferido em parte pela municipalidade, laudo elaborado por médico do município, concedendo 60 dias de licença ao impetrante. Artigo 1º, parágrafo único do Decreto Municipal 45/2017, necessidade de ratificação do laudo do médico pelo Poder Público Municipal por outro integrante da Junta Oficial da Administração Direta do município de Beberibe. Ausência dessa ratificação, ilegalidade do ato, presença do direito líquido e certo do impetrante, remessa necessária conhecida e desprovida. Então, se atende aí aos interesses da parte, se não, posso passar a leitura do voto. Porque, desembargadora, são dois processos, né? Dois apelos. Um apelo da parte do constituinte do doutor Jonas, né, doutor Jonas? Eu advogo em causa própria. O senhor em causa própria. E o outro é uma remessa necessária. Remessa, excelência, remessa necessária aqui nas minhas constatações aqui, está consignado como, nos dados do processo, apenas cadastrado como remessa necessária e cível. Pronto, doutor. Então, o senhor não chegou a recorrer, não, né, doutor? Não, na verdade, quem fez uma apelação foi o município. Então, a desembargadora está correta. Não houve recurso de vossa parte e a desembargadora Tereza Neumann ela está apenas enfrentando a remessa necessária e negando, e conhecendo da remessa, mas negando provimento. Então, é favorável a vossa excelência. Ok? Ok, excelência. Estou entendendo, sim, senhor. Se for possível... Daqui a 30 minutos, o senhor já pode consultar o nosso sistema eletrônico, que já está disponibilizado o voto assinado.
Pronto, Excelência, me permite o meu tempo só para fazer um adendo, para pedir alguma coisa a Vossa Excelência? Pronto, primeiramente aqui cumprimentar de forma bem sucinta, para otimizar o tempo de Vossa Excelência, cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente desta operosa segunda Câmara de Direito Público, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais desembargadores. Bom, em relação à decisão, tudo bem, eu concordo, nem precisa sustentar, mas só uma coisa que eu queria ver se é possível que Vossa Excelência consigam na decisão, porque assim, o município de Beberibe, ele sequer cumpriu a liminar judicial que foi proferida em Beberibe. Então, assim, a liminar foi concedida, mandando reintegrar o meu benefício previdenciário no dia 5 de novembro de 2021. O município de Beberibe não deu cumprimento à medida liminar, ele negou o cumprimento, não se manifestou. Até hoje, já somam-se 17 meses de verbas alimentares que estão sem cumprimento, e eu queria ver se há possibilidade, desembargadora Tereza, de colocar aí, de ofício, a imposição de uma multa em caso de descumprimento diária para forçar o município a cumprir. Porque eles estão, por razões políticas, estão fazendo vista grossa. Então, desde a decisão inaugural concedendo a liminar dia 5 de novembro de 2021, essa decisão ainda não teve eficácia no mundo jurídico, né? E aí era isso que eu queria colocar em pauta. Se for o entendimento de Vossa Excelência, se puder, tá bom? Agradeço a oportunidade. Excelência, senhor presidente e nobre advogado, aqui ao final da decisão houve a determinação por conta, não é, desse acolhimento da concessão da segurança pleiteada, com a determinação da suspensão do ato administrativo, que recusou parcialmente o atestado médico apresentado pelo impetrante, para manter os efeitos da sua licença para tratamento de saúde, retroativos ao término dos 60 dias concedidos pela administração municipal, até a data de 21 de dezembro de 2021. Aqui está consignado no voto, né, garantindo ao servidor, por conseguinte, o pagamento dos respectivos vencimentos desde o ajuizamento da ação até referida data. Então, na realidade, se há essas informações que ainda não constam nos autos por conta da ausência do recurso voluntário, Vossa Excelência poderá, na fase do cumprimento, se pronunciar. Mas aqui está consignado todo o exame da remessa, não é? Posto em juízo. Obrigado, senhor. Pois não, desembargadora Tereza Neumann, nesse caso eu vou colher os votos. Aí a desembargadora Tereza Neumann, eu acompanho a desembargadora Tereza Neumann. Desembargadora Iraneide. Senhor presidente, meus cumprimentos ao nobre advogado. E, corroborando com o que foi dito pela eminente relatora, obviamente, se porventura o município descumprir essa decisão, cabe ao impetrante, no caso, o próprio advogado, que é a advocacia própria, né, requerendo a fase de execução. Não é isso? No momento, realmente, não seria o caso, né, de ofício para a desembargadora determinar, sobretudo porque não consta dos autos a informação nesse sentido. Então, fica para a fase executória. Então, eu ratifico o voto provisório que já me manifestei, acompanhando na integralidade o voto da eminente relatora. Pois não, desembargador Irandeira, então eu vou proclamar o resultado. A Câmara, à unanimidade de voto, conheceu do recurso de remessa necessária, mas para negar-lhe provimento. Ok? Então, muito obrigado, doutor Jonatas. Uma boa tarde para o senhor e uma boa semana, né? Então, vamos voltar para o nosso roteiro. Eu acredito que não exista mais nenhum processo para enfrentamento. Agora, este é o momento da gente indagar do Ministério Público. A doutora Sheila. Doutora, tem algum requerimento a fazer? Não, senhor presidente. Nenhum requerimento, nenhuma observação. Muito obrigada. Pois não. A Defensoria Pública está presente, representada pela doutora Liduína. Doutora Liduína. Doutora Liduína, boa tarde, doutora Liduína.
Tem Boa algum tarde. requerimento a fazer? Não, senhor. Nada. Jacará. Ok, doutora Liduína, uma boa tarde para a senhora, uma boa semana. Boa tarde, Então, obrigada. Pois não. Eu vou começar, então, a indagar dos nossos colegas se concordam, se ratificam os votos que foram dados em termos provisórios, né? E se ratificam também os seus votos como relatoras, ou então como vogal. Desembargadora Iraneide. Obrigada, senhor presidente. Eu ratifico todos os votos que proferi na condição de relatora e revisora, tanto os processos que foram pautados como os que foram apresentados extra-pauta. Desembargador Evaldo. Da mesma forma, presidente, confirmo todos os meus votos, em qualquer circunstância, seja na relatoria ou de vogal, como vogal. Obrigado. Eu também ratifico todos os meus votos, tanto como relator como vogal, e eu indago da desembargadora Teresineu. Da mesma forma, excelência, ratifico os votos como relator e como vogal. Aqui nesse momento, antes de encerrar aqui a nossa sessão, nós estamos vendo aqui máquinas já no local, trabalhando, né, desembargadora Iraneide, já no local, trabalhando com escavações para execução da fundação do nosso novo plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Eu considero um marco histórico, né, para nós que fazemos parte deste egrégio, desse sodalício tribunal, parabenizando aqui tanto a presidência anterior, a desembargadora Nailde, como também o presidente atual, que se empenharam e estão se empenhando para a reconstrução desse nosso tribunal, né? E eu pergunto se alguém quer fazer alguma observação. Senhor presidente, eu realmente gostaria de apresentar um voto de pesar pelo falecimento do professor, juiz aposentado, Napoleão Nunes Maia. Perdão, Hugo de Brito Machado, porque estava exatamente, que foi juiz federal aqui no Ceará e foi desembargador federal na 5ª região do Tribunal Regional Federal, um homem de bom, um homem probo, um homem do bem, um intelectual. Muito didático aprovo. Nas suas manifestações, quando fazia a apresentação de algum assunto. Não tive a honra de ser sua aluna, mas assisti muitas palestras do grande jurista. Desembargador presidente, o Ministério Público gostaria de se acostar aos votos, juntamente. Pois não, doutora Sheila, Defensoria Pública. Muito obrigado, doutora Liduína. Desembargador Evaldo. De acordo plenamente, presidente. Eu não fui aluno também do doutor Hugo Machado, mas quando eu cheguei em Fortaleza, nos anos 80, ele já era juiz federal. Eu tive a honra de ter alguns processos, eu como advogado e ele como juiz. Eu posso reputar um dos maiores juristas e magistrados de maior quilate. Então, é isso que eu posso falar a respeito do doutor Hugo. Desembargadora Teresineu. Excelência, fui aluna, tive a honra de ser aluna do doutor Hugo de Brito Machado, com muita honra, e realmente era um imenso jurista, né? E as suas posições em relação ao direito tributário eram muito fortes e corajosas e muito consistentes. Então, até hoje, ele me inspira e
E as consultas ao seu livro são constantes, principalmente, né, para nós nessa Câmara. Então, minha homenagem a ele. Muito obrigado. Então, podemos encerrar a nossa sessão. Dou por Excelência. encerrada a nossa sessão e desejo a todos uma boa tarde, um bom Qual o final de número semana, uma de boa processo, semana. presidente? Perfeito. Número de processos julgados. Pronto. Isso mesmo. Excelência, 107. 107. 107 processos. Muito bom. Quando o desembargador chegar, o desembargador Gleides, aí aumenta mais um pouco, né? Isso. Boa Então, tarde a todos. fiquem todos com Deus. Uma boa tarde a Amém. todos, boa Boa semana. tarde. Bom Igualmente, trabalho a boa todos. tarde a né? todos. Encerrada a E um bom sessão. feriado.